Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje, no sexto domingo da Páscoa, veremos Jesus deixar claro aos seus discípulos que eles deveriam guardar seus mandamentos e que isso seria uma prova de amor deles para com ele. Veremos também que as palavras de Jesus visavam confortar seus discípulos em vista de sua iminente partida para o Pai, mas que apesar disso, lhes enviaria seu Espírito Santo para ficar eternamente com eles, consolando-os e confortando-os. Vamos à palavra. Evangelho de São João, capítulo 14, versículos de 15 a 21. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Pouco tempo ainda, e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia, sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, assim como no Evangelho da semana passada, quando Jesus pede aos seus discípulos para terem fé em Deus e fé nele também, hoje ele pede para guardarem seus mandamentos. Ele os estava preparando para o momento da sua partida para o Pai. Se no Evangelho da semana passada Jesus falava de si e de seu Pai, dizendo que eles são uma única pessoa, ao dizer que quem vê o Filho vê também o Pai, no Evangelho de hoje, ele nos apresenta a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito da Verdade, ou o Espírito Santo. Aqui, Jesus dá ao Espírito Santo o crédito que lhe é devido na história da salvação do homem. O Espírito de Deus que na criação pairava sobre as águas e participou junto ao Pai e ao Filho da criação do homem. O Espírito Santo é um com o Pai e o Filho. As três pessoas são indivisíveis. Onde um está, o outro está também. Irmãos, ao mesmo tempo em que Jesus alerta seus discípulos para que se mantivessem firmes, pois seu tempo na terra estava se esgotando, de que em pouco tempo o mundo não mais o veria, ele os confortava dizendo que eles não ficariam órfãos, mas que lhes enviaria o Espírito Santo para ficar eternamente com eles, mas não só com eles, mas conosco também, com todos aqueles que seguem sua palavra e creem em seu nome. Para todos esses, ele garante o auxílio do Espírito Santo que ficaria dentro de nós para nos confortar e nos fortalecer a fé, para sermos testemunhas de Jesus, de sua encarnação, morte e ressurreição. Na realidade, ao falar da vinda do Espírito Santo, Jesus está reafirmando a promessa de Deus de que chegará um dia em que o Espírito Santo seria derramado sobre todos os homens que o quisessem receber, para que aprendessem a obedecer seus preceitos e terem fé nele. Mas Jesus diz também que o mundo não é capaz de receber o Espírito Santo porque não o vê nem o conhece. E isso é uma triste realidade, porque o homem está cada vez mais distante de fazer a vontade de Deus.
Quando vemos as pessoas desse mundo, percebemos que elas vivem suas vidas sem se aproximar de Deus, de sua palavra, da sua igreja. Falar de Deus para a maioria das pessoas chega a ser um insulto para elas. Elas não querem ouvir, porque o Espírito de Deus não está nelas e, por consequência, não seguem os mandamentos de Deus porque não o amam. E isso é triste. Saber que se não amamos a Deus, sua graça não está em nós e não seremos salvos por Ele. Queridos irmãos e irmãs, quem obedece à vontade de Deus, cumprindo seus mandamentos, amando-o, quem obedece sua vontade aos seus mandamentos, esse dá prova do seu amor por Ele. E Jesus roga ao Pai e Ele nos concede o seu Espírito para nos consolar em todos os momentos de nossa vida, mesmo nos mais difíceis que vivemos. Às vezes, parece que estamos só, não é mesmo? Mas foi esse o sentimento dos discípulos de Jesus, por ocasião de sua morte e depois pela sua partida para o céu. Mas Ele enviou o Espírito Santo para confortá-los, e Ele faz o mesmo conosco. Quando nos sentimos só, Deus está lá, através do Espírito Santo, nos confortando e nos dando forças, dizendo: fique firme, não desanime, siga meus mandamentos e eu o amarei e me manifestarei a você. Pense nisso. Queridos irmãos e irmãs, fico por aqui, considere se inscrever no canal, acionar o sininho, dar um like, comentar e compartilhar, ok? Isso vai ser muito bom para o canal. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Querido irmão, querida irmã, um beijo no seu coração, paz e bem, e que Deus te abençoe ricamente.